Que a poderosa graça de Cristo seja conosco nesta noite. Estamos encerrando então uma série de sermões, cujo tema é Caminhando com Deus no Sofrimento, né? E hoje pela manhã nós vimos sobre o sofrimento do profeta Elias, o grande profeta Elias, que também teve um momento em que ele passou por maus bocados, problemas com a sua alma, duvidando até mesmo do cuidado de Deus, até mesmo da justiça de Deus. Um grande feito contra os profetas de Baal, mas mesmo assim uma nação inteira ainda permanecia com a disposição de viver longe do Senhor. E Deus agiu de forma graciosa com o profeta Elias. Hoje, meus irmãos, nós concluiremos a série que iniciamos em Romanos, no capítulo 8. Nós começamos do versículo 18 e hoje vamos concluir do 31 até o verso 39. Romanos, capítulo 8, verso 31 até o verso 39. É um texto riquíssimo, como eu tenho falado nas outras vezes. Nós não temos tempo hábil para nos aprofundarmos nesse texto. É um texto muito rico, muito rico. Dá para fazer uma série de exposições na escola bíblica e tem muito conteúdo para cavocar. Existem aqui o encontro de vários ecos, de vários textos bíblicos do Antigo e Novo Testamento. Então, se fôssemos entrar na teologia sistemática, tem muito assunto, mas se fôssemos entrar na teologia bíblica também tem muito assunto. Vários textos cruzados aqui, com este pequeno trecho do capítulo 8, versículos 18 ao 39. Mas hoje nós veremos então do verso 31 ao verso 39. O tema do sermão dessa noite é mais que vencedores, livres das acusações e resistentes nas dificuldades. Quero ler então a partir do versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oremos mais uma vez. Bendito Deus eterno, graças te damos por esta palavra, ela é suficiente, Pai. Pedimos agora que o Teu Santo Espírito venha a iluminar o nosso coração, iluminando também o coração do Teu ministro, para que as Tuas verdades sejam descortinadas, comunicadas, e para que entendamos, ó Senhor, a profundidade, Senhor, dessas verdades, daquilo que o apóstolo Paulo tinha no coração quando ele trazia essas verdades ao nosso coração. Que o Senhor venha falar conosco poderosamente, Pai, e o nosso coração venha aprender a descansar neste precioso amor que o Senhor nos ama por meio de Cristo Jesus. Se conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, nós vimos então, domingo passado, sobre a assistência do Espírito Santo, vimos sobre
a sinergia de Deus fazendo todas as coisas cooperarem para o nosso bem. E nós vimos que tudo isso é um plano garantido, porque foi um plano estabelecido na eternidade. E todas as coisas que Deus prescreveu na eternidade, que Deus documentou, que Deus retificou por meio do seu contrato, esse contrato eterno chamado de decreto foi autenticado, selado no sangue de Cristo, e esse contrato é aplicado continuamente no coração de todos aqueles que são os eleitos do Senhor pela obra do Espírito Santo. Então, tudo que Deus estipulou, tudo que Deus escreveu, tudo que o Deus Trino documentou na eternidade, tudo acontecerá e chegará ao fim, e tudo redundará em louvores e glórias. Mesmo nos cenários de dor, nos cenários de sofrimento, mesmo nos cenários de alegria, Deus será glorificado na história, será glorificado pela humanidade. Deus comunicará a sua grandeza não somente à humanidade, mas também a todo o corpo celeste que o serve, e toda a grandeza de Deus será comunicada por meio da igreja. A igreja é esse livro em que Deus usa para mostrar as suas grandezas até mesmo para o corpo celestial. O próprio apóstolo Pedro diz que o evangelho, ele é tão precioso que até os próprios anjos do Senhor anelam e prescrutam essas riquezas. A igreja é aquele aferidor, é aquele demonstrativo das grandezas de Deus. Então hoje, meus irmãos, nós veremos que o apóstolo Paulo agora ele está fechando o assunto. Ele está dizendo agora: que diremos, pois, à vista dessas coisas, ou seja, alguns comentaristas dirão que ele está falando dessas coisas a partir do capítulo 8 mesmo, versículo 1 em diante. Outros vão dizer que tudo que ele escreveu desde o capítulo 1 até o capítulo 8, de todas as grandezas, de todas as maravilhas, de tudo que Deus fez, agora ele diz: o que diremos, pois, de tudo isto? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a primeira verdade, meus irmãos, que nós precisamos destacar aqui, que é uma verdade de introdução para vermos sobre a questão da acusação e a questão da resistência, é que nós somos mais que vencedores, porque o próprio Deus é por nós. É o próprio Deus que nos abençoa. Vejam a forma que Deus ele nos amou, a forma que Deus nos abençoou. Diz o texto bíblico que ele não poupou o seu próprio filho. E aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele faz um pequeno exercício. Ele diz o seguinte: olha, vejam o Senhor, vejam Deus. Deus, ele não poupou o seu filho, antes ele entregou o seu filho em nosso favor. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: imaginem Deus, de todos os seus bens, tudo que ele possui, o seu céu, as riquezas, a sua cidade santa, o seu santo tabernáculo, os seus servos, os seus anjos, os 24 anciãos, os 4 seres, os seres poderosíssimos, os exércitos, os reis que ele possui em suas mãos. Diante de tudo isso que ele possui, a imortalidade, a grandeza, tudo aquilo que ele é, Deus escolhe de todos o seu tesouro, o seu bem mais precioso, que é Cristo Jesus. Eu posso perguntar aqui para você que é pai e mãe, de todos os bens que você possui, qual é o teu principal patrimônio? É o teu carro? É a tua casa? É a tua carreira? É o teu nome? Você sabe muito bem qual é o teu principal tesouro. Nós, pais, sabemos muito bem do nosso potencial de entregarmos até mesmo a nossa vida, o nosso nome, a nossa carreira, os nossos bens, por causa dos nossos filhos. Nós, pais, sabemos muito bem que nós estamos dispostos a abrir mão da proteína, de um prato bem servido, de boas horas de sono, por causa dos nossos filhos. Nós sabemos muito bem que nós estamos dispostos a abrir mão da nossa saúde, por causa dos nossos filhos. Pois bem, Paulo faz esse exercício. Se Deus não poupou o seu próprio filho em nosso favor, Ele não nos dará com ele
todas as demais coisas? Se Deus não se melindrou, se Deus não se segurou em entregar o seu bem mais precioso, Ele reterá as demais coisas? O apóstolo Paulo então está dizendo que Deus, Ele é tão majestoso, Deus está tão envolvido e tão preocupado com a nossa salvação, com a nossa transformação final, que Ele ilustra esse ponto dizendo, vejam só, Ele entregou o seu bem mais precioso, as outras coisas são consequência. A imortalidade, a vida eterna, os recursos do Senhor, viver com Ele em comunhão, habitar com Ele para todo sempre, essas outras coisas não são nada comparado com a entrega de Jesus Cristo em nosso favor. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo, Ele não só foi entregue por nós, mas Cristo foi feito maldito no nosso lugar, para que na nossa vida fosse feita justiça de Deus, para que em nós habitasse a justiça de Deus. Vejam, meus irmãos, aquilo que seria impossível para Deus, Deus fez em nosso favor. Então, nessa verdade de introdução, meus irmãos, Deus é por nós, é por causa dessa pessoa que Ele entrega em nosso favor, que todas essas coisas são garantidas. É por causa da entrega de Cristo que todo o cenário de salvação nos é entregue. E que grandioso Deus é esse, que nos ama ao ponto de entregar o seu máximo por todos nós. Nós, com certeza, não merecemos, mas Deus nos amou de forma extremamente radical, entregando o seu Filho Jesus em nosso favor. Então, a segunda verdade que nós podemos ver nesse texto, meus irmãos, é que além de Deus estar a nosso favor, entregando o seu melhor, Deus também, Ele nos livrou do nosso acusador. Nós estamos livres do nosso acusador. Vejam ali, por exemplo, versículos 33 a 34. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amados, nós vemos aqui 3 perguntas retóricas perguntando sobre alguém. Nós temos no versículo 31, quem será contra nós? No versículo 33 nós temos a pergunta, quem nos acusará? E nós temos no versículo 34, quem nos condenará? Dessas três perguntas, meus irmãos, nós podemos ver que aqui existe um eco do Antigo Testamento. Por exemplo, em Isaías capítulo 50, versículos 8 e 9, nós temos a seguinte afirmativa: perto está o que me justifica, quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente, quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda, quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos, a traça os comerá. Então nós temos uma promessa aqui, meus irmãos, já em Isaías, que num cenário, num ambiente de tribunal, onde nós temos o réu, onde nós temos a testemunha que fala contra o réu, onde nós temos o acusador que está ali para falar contra o réu, nós temos um cenário em que esse condenador, esse acusador, ele será extirpado, ele será desligado, ele perderá o seu propósito. E uma pergunta que nós podemos fazer nesse texto, perguntando aqui quem é esse que nos condenará, ou quem é esse que nos acusará, ou quem é esse que é contra nós, nós podemos perguntar, quem é essa pessoa? Será que é Deus? Será que é Jesus Cristo? Embora eles tenham poder e autoridade para fazerem isso, o texto bíblico nos mostra que existe uma outra pessoa,
por trás dessa condenação, por trás dessa acusação. E nós podemos ver a atuação de uma outra personalidade, e essa personalidade ela é chamada de diabo, é chamada também de Satanás. É uma criatura maligna que é apresentada no Antigo e no Novo Testamento. Ele é apresentado, por exemplo, no livro de Jó, no primeiro capítulo, quando ele vai junto com os filhos de Deus diante da assembleia solene, e alguns estudiosos dizem aqui que essa assembleia ela não acontece na terra, mas ela acontece no mundo celestial. Esse ser, essa criatura, ele se apresenta junto com os anjos, os filhos de Deus, e ele passa a dialogar com Deus numa espécie de plenário. Ele passa a interrogar Deus a respeito de algumas pessoas aqui da terra. Nós temos, por exemplo, meus irmãos, o texto de 1 Reis, no capítulo 22, versículos 19 a 23, falando sobre o profeta Micaías. Ele é interrogado a respeito de uma guerra que Acabe estava para enfrentar. E ele diz que ele teve uma visão do céu, e ele viu que junto a ele estava um ser diferente, e ele viu o próprio Senhor fazendo a seguinte pergunta: quem enganará a Acabe para que suba e caia em Remote Gileade, a guerra que ele enfrentaria? Um dizia desta maneira e outro de outra, e no versículo 21 diz: então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com o quê? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Ou seja, esse espírito ele não somente nos acusa, mas ele também interfere nas decisões tomadas aqui no mundo. E muitas vezes ele é usado pelo próprio Deus para desferir golpes de juízo contra aqueles que querem permanecer no erro. Veja, é um espírito maligno, é um espírito tomado pelo pecado, mas ao mesmo tempo Deus, na sua soberania, usa para os seus propósitos eternos. Há um outro texto, meus irmãos, que mostra esse movimento dentro da Assembleia Celestial, em que Deus está como juiz, os anjos estão lá assistindo todo aquele tribunal, e esse ser se apresenta novamente agora para acusar um dos irmãos. Em Zacarias, no capítulo 13, versículos 1 a 4, diz o seguinte: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. O sumo sacerdote aqui, Josué, ele é apresentado numa visão diante de Deus, e Satanás está do lado dele para o acusar. Quando Satanás abre a sua boca para acusar Josué, dizendo: tu não é digno, você precisa voltar para a Babilônia novamente, o Senhor diz o seguinte: o Senhor te repreende, fica quieto. E no mesmo momento é ofertado a Josué que ele troque suas vestes manchadas por vestes limpas, uma clara alusão àquilo que Deus fez conosco por meio de Jesus Cristo. Tirou as nossas vestes manchadas pelo pecado e nos vestiu com as vestes do Espírito, com as vestes do próprio Cristo, com a justiça do próprio Cristo. Então aqui, meus irmãos, ele está se apresentando diante de Deus, nesse tribunal celestial, para acusar um dos irmãos. Então esse Espírito, meus irmãos, ele se apresenta de forma veemente diante do Senhor. E da mesma forma, meus irmãos, que esse Espírito ele perdeu aqui o seu direito de fala, agora nós temos uma informação grandiosíssima das Sagradas Escrituras, que nunca mais ele poderá nos acusar, como diz o apóstolo Paulo,
Quem nos acusará diante de Deus? Quem levantará acusação contra o povo do Senhor? Nós podemos ver essa realidade lá em Colossenses, no capítulo 2, versículos 13 a 15, que diz o seguinte: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Ou seja, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Toda acusação que existia contra nós, todo documento de morte que nos condenava, tudo isso foi retirado e cravado no corpo de Cristo. E ao mesmo tempo em que a nossa cédula de morte foi cravada na cruz do Calvário, os demônios, as potestades e o próprio Satanás foram levados à vergonha pública, foram envergonhados. Eles perderam aquilo que eles tinham contra a nossa vida. A cédula de morte que lhes dava direito de nos acusar, de nos oprimir, de nos usar como instrumentos deles, foi cravada na cruz do Calvário, e ele não tem mais poder legal sobre nós. Mas não era suficiente só humilhar o diabo e os seus anjos. Além de tirar o seu direito de fala, diabo, quieto. Além de envergonhá-los na cruz do Calvário, a Bíblia diz que Satanás e os seus anjos foram expulsos da Assembleia Celestial. Em Apocalipse capítulo 12, diz o seguinte, no versículo 7, houve peleja no céu. Essa peleja aconteceu quando? No momento da crucificação de Cristo. Ela já tinha começado já suas primeiras pelejas quando o Evangelho era pregado. Lembre-se que Jesus falou, quando os 70 voltaram da sua missão, eu via Satanás caindo como um raio. Enquanto os discípulos pregavam o Evangelho, os seus anjos iam caindo dessa assembleia. E agora nós vemos no capítulo 12, versículo 7, que não somente aqueles anjos caíram, mas todo o corpo de anjos de Satanás caíram num único golpe. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Se vocês lerem um capítulo 12 de Apocalipse, vocês entenderão o contexto, que é uma visão que João teve a respeito de uma jovem que engravida, ela dá à luz um ser poderosíssimo que é arrebatado ao céu, e quando ele é arrebatado ao céu, começa-se a guerra. Esse ser nós sabemos que é Jesus Cristo. Ele morreu, ressuscitou, subiu ao céu, toda a autoridade lhe foi dada, conforme nos diz o Salmo 110, ele está esmagando cabeças, e uma delas que foi esmagada lá na cruz do Calvário, foi a cabeça da serpente, conforme prometido em Gênesis capítulo 3. Essa serpente foi esmagada, essa serpente foi envergonhada, essa serpente foi humilhada, e essa serpente foi derrubada. Ela não tem mais voz de acusação contra os eleitos de Deus. O diabo não tem poder nenhum de nos acusar. O diabo não pode mais dizer para mim e para você: você é um pecador miserável, merece a morte. Você pode até responder para ele: sim, eu sou um pecador, sou miserável, mas agora por causa de Cristo eu tenho a vida. Ele não pode mais nos acusar. Ele não pode mais nos acusar. No versículo 11 diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro
e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. A pregação do Evangelho, o testemunho dos crentes, a resistência às tentações, tudo isso faz com que o diabo seja envergonhado, seja destruído e seja colocado por terra. É por isso que crentes amados do Senhor, quando a Bíblia fala que a nossa guerra não é contra a carne nem contra sangue, mas sim contra principados e potestades dominadores deste mundo tenebroso, é um fato. A tua santificação, ela não pertence somente a você. Se você ler em João, no capítulo 17, Jesus falou: Senhor, Pai, é por causa deles que eu me santifico, porque a nossa santificação, ela não tem o objetivo só de nos atender pessoalmente. A nossa santificação tem o propósito de atender a igreja, de servir como testemunho para os de fora, de envergonhar o diabo e de fazer com que ele, fecha a boca para falar dos crentes. O testemunho do cristão é que vence o diabo. Isso não quer dizer que nós estamos livres da sua influência, porque a igreja continua sendo perseguida, e ele procura lucrar sempre com a destruição da igreja, criando situações em que a igreja seja vista como um mau testemunho para a sociedade. Ele faz isso. Derruba pastores, derruba membros, envergonha, ele continua fazendo isso. Mas o texto bíblico nos diz, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes, pois, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. A Bíblia ordena: tome cuidado com o diabo. Mas a Bíblia garante: ele não pode mais te acusar. A terceira verdade que nós podemos ver nesse texto, meus irmãos, encontra-se nos versos 35 a 39. Deus é por nós, certo? Deus é por nós. Nós vimos também que nós somos protegidos, nós estamos livres de qualquer acusação do nosso antigo acusador. Ele não tem mais o poder de nos acusar. Ele foi limitado, jogado, humilhado, derrubado. E Deus também, meus irmãos, nos tornou resistentes para enfrentarmos as dificuldades propostas pelo próprio Senhor. O texto nos diz no versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Isso aqui é uma repetição do Salmo 44, que foi lido aqui na liturgia. Amados, pensem comigo. Por que nós precisamos sofrer? Ótimo, você sabe a resposta, porque o sofrimento, ele nos amolda, faz com que a nossa vida seja formatada à vida de Cristo, aos princípios de Cristo. Mas não é só isso, meus irmãos. O motivo do sofrimento também é para que o nosso testemunho seja conhecido lá fora. Veja comigo o que diz lá em Hebreus, no capítulo 11. Porque desses versículos 35 a 39, você não encontrará uma palavra, mas ela está implícita aqui, que é a palavra fé. A palavra fé, ela não aparece nos versículos 35 a 39, mas o conceito dela está implícito aqui. Porque o que pode nos fazer resistir na nossa fé, com angústia, com perseguição, com fome, com nudez, com perigo, com espada, o que pode nos fazer resistir? Não é a fé?
Veja o que diz ali no capítulo 11 aos Hebreus, versículos 1 e 2. Ora, a fé é a certeza das coisas que esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Guarda essa informação, bom testemunho. Vamos ver agora como que eles obtiveram bom testemunho? Nós temos aqui uma lista, né? Temos os patriarcas, temos o Moisés, temos uma série de homens, os heróis da fé. Vamos agora virar a página, ainda no capítulo 11, versículo 32, o autor nos trará um resumo do que é alcançar ou obter o bom testemunho. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Só vitória. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Agora começa a degringolar, não é só vitória nas guerras não, também tem a vitória de suportar a tortura para negar a fé. Versículo 36, outros por sua vez passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho, por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Você entendeu o que é obter bom testemunho? Irmãos, a nossa natureza, ela é clara e ela é simples. Nós nos desesperamos, ficamos atemorizados, entregue ao terror do medo, por qualquer coisa que ameace a nossa vida. O desespero é o nosso escape natural. Mas esses homens obtiveram bom testemunho porque eles foram vistos como homens sobrenaturais. Quando eles deveriam ser entregues ao desespero, quando eles deveriam ficar prostrados, entregues ao temor, à ruína, eles foram sustentados e enfrentaram de frente os seus algozes, os seus torturadores, resistentes. Sabe por quê? Para mostrar que na nossa natureza comum não existe poder, força ou resistência que suporte qualquer risco à nossa vida, mas por causa de algo que é poderosíssimo, que Deus colocou na nossa vida, que é essa fé poderosa, sobrenatural, é que qualquer homem simples, qualquer mulher simples, consegue resistir nos tempos de tribulação. Ou seja, você só aguenta o tranco, porque Deus quer que você aguente. Não é por você não, não é por mim. O Guilherme normal se desesperaria. Você, irmão, sozinho, a consequência, o que te espera é o desespero, o terror, o assombro, a ansiedade destruindo o teu interior, criando gastrites toda hora. É isso que é a nossa realidade. Mas por causa da fé que Cristo coloca no nosso coração, nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus.
Todas as tribulações, todas as lutas, todas as afrontas, todas as agonias, elas estão dizendo no único coro ao nosso ouvido, ao nosso coração, dizendo: desista, 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 abandone esse Cristo, abandone esse Cristo, abandone essa cruz, abandone esse reino, isso não serve de nada, desista, já deu para ti, é morte, é destruição, é isso que te espera, desista. Mas a fé faz com que você resista. O desespero nunca se tornará senhor da tua vida, se você tiver a fé genuína em Cristo Jesus. Se Cristo plantou a fé verdadeira, a fé salvífica no teu coração, as vozes, os tumultos das tribulações, mesmo que você venha a viver ao ponto de entregar o seu próprio sangue, você resistirá. Cristãos foram mortos na fogueira. Alguns foram banhados com piche, colocados numa estaca para queimar a noite inteira. Outros foram envolvidos em lençóis de linho para virarem lamparinas, para iluminar as praças de Roma. Outros foram massacrados por feras e tiveram seus ossos moídos por feras que estavam famintas. E eles faziam isso o quê? Cantando, louvando, engrandecendo. Quando as pessoas do Coliseu olhavam aquela cena, aqueles irmãos sendo caçados pelos leões, devorados pelos leopardos por ursos, atravessados por lanças, ou queimados vivos, ou decapitados, eles olhavam, porque eles continuam cantando. O que há de estranho com essas pessoas? São um bando de anormais. O que está acontecendo aqui? E o bom testemunho mostrava, através do sofrimento daqueles irmãos, que existia algo poderoso governando o coração e as emoções deles. É para isso que eu e você sofremos. Porque o que o mundo vai ver diante de uma vida destroçada pelo sofrimento é que existe uma joia rara que Deus colocou na nossa vida e que lampejará a glória de Cristo, que é a nossa fé. Deus nos preparou para algo superior. E o próprio Cristo garante em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É Ele. Não é contigo, não, é com Ele. Aquele que começou a boa obra na vida de vocês, há de completá-la até o dia de Cristo. Em resposta a essa verdade, nós cantaremos com alegria a razão da nossa fé, para onde nós devemos olhar, a quem nós devemos buscar, aquele que é a pessoa que fundamentou a nossa fé, que garantiu a nossa entrada no Santo dos Santos e que garantirá a nossa caminhada até aquele grande dia em que estaremos com Cristo para todo o sempre. Coloque-se de pé e louvemos.